E aí, nação, hoje vamos assistir aqui o debate do jogo aberto aí, né? Com Everton, Cicinho, Edu da Sena, Sgarbi, todo mundo comentando aí sobre o jogo entre Corinthians e Flamengo, onde o Mengão venceu por 2-1. E vamos comentar um pouquinho ali sobre os lances polêmicos da partida e sobre a vitória do Flamengo, que venceu e agora é líder disparado do Brasileirão. Então, sem mais enrolações, agora aí com o vídeo. A da cavadinha perdida e mal feita pelo Yuri Alberto reacendeu aquela velha questão. E aí, é melhor usar, não usar? É legal ou não o jogador bater um pênalti com cavadinha? Cavadinha na marca do pênalti? Pode ser demais para quem marca, só que também um vexame para quem perde. Foi mais ou menos isso que sentiu o Yuri Alberto contra o Flamengo, jogo importante para o Corinthians. É bem verdade que o atacante até se redimiu depois no segundo tempo, só que o Timão acabou sofrendo a virada na sequência e a situação que beira o ridículo ficou para a posteridade. Difícil para o corintiano voltar para casa com mais uma derrota e ciente de que a situação do clube não é lá das melhores no Brasileiro. Fora que o time já tinha desperdiçado outra penalidade mais ou menos nessas mesmas condições com Memphis Depay diante do Mirassol. Isso para não dizer que pelos lados do Parque São Jorge, a cobrança de Alexandre Pato na disputa por pênaltis diante do goleiro Dida na época do Grêmio pelas quartas da Copa do Brasil de 2013 entrou para a história. Dali em diante, o ídolo virou vilão e acabou se transferindo para o São Paulo. Para bater um penal desse jeito, haja segurança, costas largas, mas garantia, ninguém tem. Neymar, por exemplo, deu vexame contra o Vitória em 2010. Levantou os braços e fez a defesa. Vibra muito a torcida do Vitória, decepcionada a torcida do Santos. O Neymar perdeu o pênalti. E por falar no Santos, quem não se recorda daquele jogaço contra o Flamengo na Vila em 2011, Neymar contra Ronaldinho Gaúcho. 5-4 para os cariocas, resultado que poderia ter sido outro não fosse a ousadia de Elano. Vai para a cobrança, bateu! Felipe! Olha o Felipe cheio de estilo! Elano! Tentou inventar pra cima do Felipe. Bom, não foi o caso daquela vez, mas a exemplo do que aconteceu com o Pato, o erro pode ter consequências. O zagueiro Robert Renan, por exemplo, não teve vida longa no Inter após o episódio que culminou na eliminação colorada para o Juventude na semifinal do Gauchão do ano passado. Pior ainda ficou a situação de Léo Rocha, do 13 da Paraíba pela Copa do Brasil de 2012. Se deu mal na decisão da marca da Cal frente a Jefferson do Botafogo e acabou demitido pelo presidente do clube na descida para os vestiários. Lá contra eles lá, eles falaram que não tinha que respeitar o Botafogo. Agora chega aqui no Jean, quer dar cavadinha? Dito isso, a cavadinha continua livre, vale usar e até abusar, mas com responsabilidade e se tiver estofo para suportar um revés. Eu vou repetir porque quem foi o grande cara do Flamengo na classificação da Libertadores? O Rossi. Aí o Yuri vai bater um pênalti diante do Rossi, que tá com a confiança lá em cima, que vem de uma sequência muito boa de defesas e tudo mais. E aí faz esse tipo de coisa. Vai surpreender um cara que tá preparado para pegar pênaltis? Não vai. Então, eu não sei como é que... Vocês aqui que já jogaram futebol... Obrigado. Edu, não é? Ronaldão, Edu, Ronaldão. Porque na hora da decisão, de você pensar como eu vou bater um pênalti... Nós vimos há poucos dias, vocês me achincalharam que o Alan Patrick perdeu um terceiro pênalti, depois de ter feito 2. Não, mas é isso, o cara tem que tomar uma decisão de como bater o pênalti. Como é que o cara, Edu, pensa numa cavadinha? Por que a cavadinha? Renata, por que cavadinha? Porque se ele erra batendo firme, né, no canto ou chutando para fora, é uma coisa. Agora, você cavar, e aí chama uma responsabilidade para si desnecessária. E aí essa pressão vai vir com certeza, ainda mais porque perdeu o jogo. Então, acho que ele sabe do peso, ele sabe da responsabilidade, só que agora ele vai ter que conviver com isso. Então, para mim, desnecessariamente trazer essa responsabilidade para si, né, Chico? Sabe que, eu não me lembro se foi depois da cavadinha do Memphis contra o Mirassol, mas o Yuri fez uma postagem, vocês vão lembrar, dizendo pra gente não se preocupar apenas com o nosso ego. Ele fez uma postagem nesse sentido. E muita gente imaginou que fosse direcionado ao Memphis. Porque a cavadinha, ele é um recurso que eu acho plástico, maravilhoso. Zidane já deu em final de Copa do Mundo. Mas
você tem que saber dar uma cavadinha. Você tem que ser Treinar também, né, Chico? muito competente, você tem que ter treinamento, não é uma coisa tão simples. E segundo, o benefício disso, ele é só individual. Ah, ok, o Corinthians teria feito um gol, mas o Flamengo poderia ter virado e, sei lá, qual é o benefício ali quando tá 0-0 de você fazer um gol e você chutar forte no canto? Seria o mesmo gol aconteceria. Então, quando você dá a cavadinha, a sensação que me passa é o seguinte: eu quero humilhar o goleiro, eu quero sair como herói e eu quero que os louros sejam só meus. E isso me incomoda. Até porque o Yuri não é assim. A gente sabe que ele não é, normalmente. Eu não sei o que aconteceu, eu tô tentando entender a cabeça do Yuri, porque o Yuri é um cara que briga, luta, disputa. Normalmente quando ele perde gol, você tem aquela sensação, cara, ele fez tentando acertar. Ele tentou tirar um pouquinho mais do goleiro, a bola bateu na trave. Não foi displicência, não foi a ausência de atenção, de foco, nunca é. Nesse caso aí, parece que desembarcou outro jogador ali e o Yuri Alberto fez essa barbeiragem. É inexplicável, tô tentando entender até agora. Chico, eu costumo falar muito isso. Pênalti é execução, não é desafio. O atacante não tem que desafiar o goleiro, ele tem que fazer a execução do gol. Então, toda vez que você vai desafiar o goleiro, passa a perna em cima da bola, dá passinho, dá pseudo-paradinha, incomoda também. você está desafiando o goleiro. Vai lá e mete um canudo, bate um tiro de meta e acabou. Essa é a missão do pênalti, execução. Não é gracinha. É o que o Flamengo fez, né, na disputa de pênalti. Mas recentemente. Eu não vou ser hipócrita aqui, eu gosto da cavadinha. Na minha opinião, é Você lembra de Ria Francisco no nosso do Flamengo? Exatamente, Ria Francisco. E a personalidade de bater 2 vezes um pênalti no mesmo jogo com 2 cavadinhas, isso é raro. Yuri, aprende. Mas tem que aprender, Ria Francisco mostra. Só que é exatamente assim, no meu ponto de vista, tem que analisar o contexto dessa cavadinha. Porque você está jogando contra um Flamengo, um time que você não pode errar. A gente sabe aqui, não pode errar contra o Flamengo. 0-0, estádio lotado. Seu time já está ali numa situação que não está garantido no Campeonato Brasileiro. Pelo contrário, o Corinthians está mal no Brasileiro. Aí você vai, voltando de lesão, dá uma cavadinha. E pior do que a cavadinha, na minha opinião, Rê, é o Yuri tomar um amarelo depois indo comemorar com a torcida, sabendo que já tinha 2. Então ontem, a impressão que eu tenho é um cara que eu sou fã do Yuri Alberto. É um cara que, na minha opinião, um grande atacante, mas ele estava totalmente fora da realidade ontem. Ele estava assim no nível... Estava desconectado. Desconectado, porque, na minha opinião, ele não é aquele Yuri Alberto que estamos acostumados, artilheiro do Brasil, que joga muita bola. Ontem era uma noite que ele parecia que não estava ali. Foi teu amigo. Mas tá voltando de lesão. Ele foi teu amigo. Tava meio... Mas, cara, assim... não jogar contra o Inter? Aqui, assim, não, nem, pô, o cara Até tava... porque ele Gente, nunca pelo tomaria amor de amarelo Deus. pra não jogar Pelo contra o amor Inter. de... Ele fez 3 contra o Inter no primeiro jogo. Falar um negócio... isso. Falar um Por que negócio... ele ia perder essa chance? Falar um negócio desse é um absurdo. Que o cara forçou a tomar o cartão amarelo. Não dá pra aceitar isso, Não, mas quando ele foi lá... o Gente, cara... é que ele entendeu o tamanho da besteira que ele fez. Não, mas e aí ele quis se redimir com o torcedor. Não é, ele chorou, e ele né? tava de jejum sem fazer gols. Pô, o cara... E golaço dele, hein? Golaço. O Guinegão meteu a bola pra ele. Golaço do Yuri. Golaço. Entendeu? E a assessoria mandou essa declaração aqui do Yuri. Ele não se manifestou em vídeo, Rona, mas mandou essa nota. Peço desculpas pela cobrança de pênalti, foi um erro meu. Felizmente pude marcar depois e tirar esse peso do jejum, que já me incomodava bastante. Sei das críticas que irei receber com razão. Ulisses. É isso aí. Não, é isso aí. Eu acho assim, o Yuri é um cara, Renata, fundamental para o time do Corinthians. Eu não vou aqui destruir o Yuri. Não vou. Ele foi responsável na cobrança de pênalti, sim, e ele entendeu isso. Agora, Yuri, você só tem um jeito de responder, não é com frases, isso aí não adianta nada, é no campo de jogo. E isso ele tem condição de fazer. O Yuri é um atacante confiável. Ele perdeu ontem, ele tá voltando de uma cirurgia. Você tem que pensar, o cara é um ser humano. Ele tá voltando. Você acha que ele chutou em cima do Rossi a bola porque ele quis? E a previsão de volta inicial era 90. Então, ele já antecipou. Quer dizer, o cara do sacrifício, ele tem um amor pelo Corinthians então gigante. Bate direito o pênalti, ué. Tá certo, ele errou. Agora, você é um oportunista, vai querer destruir o cara. Eu não. Você sabe o que ele vai fazer com você? Ele vai entrar em outros jogos, fazer um monte de gol e você vai aplaudir ele aqui. Agora eu quero é a ver única se numa resposta outra que você pode dar. oportunidade ele vai bater pênalti. Nunca mais, acho. Eu só acho que ele deveria dar entrevista depois do jogo. Só isso. Eu não tô crucificando o pênalti e tal, da maneira como ele bateu. Eu só acho assim, eu errei, a responsabilidade é minha e na próxima vez eu não vou bater cavadinho. Só isso. Agora o resto acontece no futebol. Porque o jogo era para terminar o primeiro tempo. Aí, Chico, aí acaba também até essa coisa da especulação. O jogo era para terminar o primeiro tempo 3-0 pro Corinthians. Se alguém tiver discordado de mim, fica à vontade aqui. Era 3-0 pro Corinthians. E o Yuri perdeu um pênalti. 4 chances, pelo menos. 4 chances de gols boas, né? Tanto é que ele acho que a mais difícil foi o próprio gol que ele fez. Muito mais difícil. De se converter. Mas parabéns, é isso aí, muito difícil. Porque ele foi perdendo o ângulo de batida. O Léo Ele bateu
bateu na também diagonal. ficou de passagem, né? Que é um ótimo zagueiro. Agora, o Everton também vai analisar. Pra você, o que passou na cabeça do Yuri, hein, Everton? Pra que ele tivesse essa reação e batesse com a cavadinha, não chutasse forte, não chutasse no meio, aquele pênalti de segurança. Renata, eu também acho que não é para sacrificar, mas merece uma reflexão e muito grande. Porque eu não me lembro, não estou dizendo que não tenha acontecido, eu não me lembro de algum time na temporada, e olha que eu vi vários jogos do Flamengo, que tenha feito com o Flamengo o que o Corinthians fez no primeiro tempo. Então, contra um Flamengo que tem a qualidade individual, que é ajustado, muito bem treinado pelo Felipe Luiz, pelo tamanho que é esse elenco do Flamengo, não dá para você fazer esse tipo de aposta que o Yuri Alberto fez aí. Não dá. Pega a bola. Aquela congelada. Congelou, tipo o Yuri congelou na hora que olhou pro Rossi e não sabia o que fazer. Ou igual o Hulk quando tomou o cartão vermelho no banco. Aí ficou a mesma coisinha dele, né? Que O absurdo. Sacha tomou cartão amarelo no banco também ontem. brincadeira. Uma rodada meio doida, não é? Chico. Agora, Ronaldão, é você Seu que vai cachorro. falar. Eu sei que você tá muito indignado, Não, eu você tô tá gostando, furioso eu tô com o muito Yuri. E, de fato, quando você tem uma pequena chance de ser superior ao Flamengo, em qualquer contexto, tem que aproveitar. É isso aí. Agora, eu tô gostando de ver meus amiguinhos, todo mundo falando, nossa, é normal, é perfeito. Não, é porque, nossa, isso acontece com as melhores famílias. Não, Deixa eu falar uma coisa pra você. aqui, estamos ponderando, nós estamos falando nós só estamos dele, criticando. agora vamos falar do grupo. Vamos. Ele arrebentou o grupo do Corinthians ontem. Ele arrebentou o time do Corinthians ontem. E se você for analisar, não foi só dentro do campo que ele fez ontem, foi fora também. O Corinthians passa numa fase horrível. E o cara tem que colocar a mão na consciência, chegar lá e fazer o trabalho dele. Porque é dali que ele recebe. É dali que ele tem que tirar o dele também. Não é chegar. Porque pra mim o que ele fez foi uma molecagem dentro de campo. Com uma equipe que tá passando por transfer ban, tá passando por tudo. Ah, não é problema dele, Ronaldo. Não é. É problema do Corinthians. Então ele tem que chegar lá e executar. Foi o que o doutor falou aqui. Chegar lá e executar e acabou. Porque Ou ontem. se não tá bom pra bater, deixa o Se Maicon, ele não tá deixa bom, ele não outro bater. joga. Hoje tem essa frescura, tô com dor no dedinho e não jogo. Então não joga, não vá pro campo. Foram 40 mil pessoas ontem lá ver o jogo e torcer. Mesmo sabendo que o Flamengo é aquele time forte, que todo mundo sabe, foi lá. Opa, é Corinthians, irmão. Então ele tem que colocar na cabeça dele, ele, Memphis, de não dar cavadinha mais. Eles não sabem fazer isso. Tem que ir lá e executar. É simples. Agora também tem que falar, tô na linha do Edu, tem que falar, opa, fui eu, ó. A besteira foi minha e tal, porque sobrecarregou quem? Quem que tava dando a cara pra bater ali e que fez o time treinar bem no primeiro tempo? Foi o Dorival. Os caras foram pra cima do Dorival falando besteira. Como tem gente que fala besteira, hein? Meu pai. E ele foi lá e executou. Falou, ó, você viu o primeiro tempo? Primeiro tempo o Corinthians amassou o Flamengo. Foi isso. E o Yuri arrebentou com o Corinthians ontem. É isso. A gente vai pro YouTube. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de vídeo aqui no canal. Vemos aí Renata Fã aí, né? Ela rasgou elogios ao Flamengo e também jantou os rivais, né? Que secaram aí o Mengão, né? A partida antes do jogo, muitos falaram que o Flamengo poderia perder esse jogo. Alguns ficaram também do lado do Flamengo, que é o caso do Cicinho, né? Mas a maioria aí, como Edu da Sena, Ronaldão, Chico, Ulisses, todos eles aí acabaram voltando contra a vitória do Flamengo e se deram mal, né? E o Mengão agora venceu mais uma vez aí o Corinthians e se torna líder brasileirão com mais pontos na frente, né? Ali abriu a vantagem de, se não me engano, foi 5 pontos para o Palmeiras. Lembrando, o Palmeiras tem um jogo a menos, né? Então, vencendo o jogo dele, ele acaba ficando só alguns pontos atrás do Flamengo. Mas esse ponto foi muito importante porque pegou uma gordurinha, né? Que tem um jogo confronto contra o Palmeiras, o Flamengo empatando ali contra o Palmeiras. Segura o Palmeiras de não passar, né, não custar pontos, ou se vencer já amplia, né, porque em vez de ser 3 pontos, são 6 pontos, porque é um adversário direto, né. Mas é isso, torcedor. Qual é a sua opinião aí sobre tudo isso? O que você achou? Comente sua opinião pra gente aqui, se você gostou do vídeo. E o próximo jogo do Flamengo, se não me engano, é contra quem mesmo? Contra o Cruzeiro, né, no meio de semana. E é um jogo confronto direto também. Então, se você gostou do vídeo, galera, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.